Meta vai demitir 11 mil. Amazon 10 mil. Booking.com e Cisco mais de 4 mil cada. Uber quase 4 mil. E Twitter... Twitter não precisa nem de falar, né? É de mais de 8 mil! No total, são cerca de 140 mil demissões anunciadas ou já efetivadas pelas techs em 2022. O que será que está acontecendo, hein, mundo? Será que deu a louca nas techs? E esse tempo de vacas magras, vai até quando? O que a gente pode esperar para 2023? São essas perguntas que eu vou tentar responder hoje. Para você que despencou aqui lá das mais altas nuvens das interwebs, eu sou o André, esse é o Caverna Dev. Aqui a gente fala principalmente de Python, mas também fala um bocado aí sobre várias outras coisas que permeiam o mundo dev. Se você já é assinante do canal, eu peço que você já deixe aquele like aí maneiro na confiança, porque você sabe que o vídeo vai ser bacana. Por outro lado, se você ainda é novo por aqui, está chegando agora, segura a mão aí, assiste o vídeo até o final e, se você gostou, aí sim você deixa o seu like para mim. Beleza? Combinado? Agora sim, vamos entender se essa bolha tech está estourando mesmo e o que está acontecendo. Roda a vinheteta, produção! Bora lá! Os primeiros comentários que eu tenho que fazer aqui são 3. Eu não sou economista. Eu não tenho bola de cristal. E eu não sou o dono da verdade. Tudo que eu vou falar aqui é conteúdo que eu andei consumindo aí nas últimas semanas, seja em texto, áudio ou vídeo, de outras pessoas que eu considero muito mais competentes do que eu falando sobre o tema. Eu procurei me informar minimamente a respeito desse fenômeno que a gente tem visto aí de grandes demissões dentro do setor de tech. E aqui nesse vídeo eu estou tentando linkar as informações que eu encontrei em diversas fontes dentro de um único formato, um pouco mais conciso, com a minha curadoria, o meu entendimento a respeito desses fatos. Inclusive eu vou deixar linkado aqui embaixo diversos links de tais fontes que eu consumi. E aí você pode, inclusive eu sugiro que você consulte e faça o mesmo. Informe-se você também a respeito de tudo aquilo que eu vou falar aqui para ver se você concorda ou discorda de mim, formando assim a sua própria opinião. Disclaimer feito, bora lá, caindo no tema. Eu acho legal primeiro tentar começar mostrando por que esses layoffs massivos estão acontecendo. A essa altura do campeonato, todo mundo, quase todo mundo, já se deu conta que tem alguma coisa a ver com o cenário econômico global, certo? Mas talvez o que você ainda não tenha enxergado são os porquês desse cenário econômico. O que nos trouxe até esse cenário econômico. Então eu quero começar tentando te mostrar por que TI, especificamente o setor de tecnologia, está sendo pressionado por duas frentes diferentes. Uma baseada em consequências de um passado, que estão pressionando a gente agora, e outra baseada em consequências de incertezas, de medos, de um futuro aparentemente muito próximo que também está pressionando o setor. Bora focar então primeiro na questão do passado. Primeiramente então a gente vai olhar para o que andou acontecendo dentro de tecnologia nos últimos 10, 15, talvez até 20 anos. Os avanços tecnológicos dentro desse time frame aí de 10, 15, 20 anos foram enormes. E o que a gente viu foi o surgimento de novos mercados que simplesmente, de fato, não existiam. E também vimos outros mercados serem elevados a patamares 5, 10, 15, 100 vezes maiores do que eles já eram. Nós podemos citar alguns exemplos aqui. Dispositivos móveis, como celulares e até mesmo laptops. Games, a indústria dos efeitos especiais, automação residencial, automação industrial, automação de infraestrutura, computação em nuvem, streaming, redes sociais. Enfim, é uma gama muito grande aí de mercados que há uma década e meia atrás eram insignificantes ou simplesmente não existiam. Com a evolução das tecnologias e o surgimento ou aumento desses mercados, o que aconteceu é que os produtos e serviços oferecidos dentro desses microsetores acabaram gerando uma demanda crescente e mais crescente, certo? E aí, enquanto muitos outros setores estagnaram, outros encolheram e outros até cresceram, mas a taxas relativamente modestas, os setores relacionados, as empresas relacionadas aos segmentos de tecnologia explodiram, cresceram muito dentro dessa década aí. Então beleza, a gente sabe que a gente tem um panorama de longo prazo do passado que vem já fazendo os setores, as empresas de tecnologia inflarem em seus mercados. E é claro que com essa demanda crescente, novos produtos sendo oferecidos, é óbvio que essas empresas precisaram contratar mais, elas tiveram que expandir
para conseguir adequar-se às demandas que estavam surgindo. E em cima disso tudo, teve a cereja do bolo. Infelizmente, no final de 2019, o mundo conheceu aquele vírus que não deve ser nomeado. E isso exacerbou, exagerou ainda mais essa situação já expansiva do setor de TI. Por quê? O mundo inteiro viu praticamente todos os setores da economia entrar num processo de shutdown. Tudo começou a encolher vertiginosamente, um monte de empresa faliu, a gente sabe o que aconteceu. Infelizmente, com bilhões de pessoas não tendo muitas opções a não ser ficarem dentro de suas casas, todos os serviços e muitos dos produtos que elas podiam consumir só eram alcançáveis através do online. Nesse cenário aparentemente muito favorável para as empresas de tecnologia, o que aconteceu foi uma expansão ainda mais agressiva dos seus negócios, com uma contratação, digamos, excessiva de pessoal. Então, durante aí 1 ano e meio a 2 anos de puro caos, as Big Techs, essas mesmas que a gente agora vê toda hora aí nos noticiários anunciando demissões nas casas dos milhares, contrataram muito. Alguns diriam que tech de uma forma irresponsável. Otimista demais, para ser bem bonzinho. O que acabou gerando o que hoje a imprensa, pelo menos aqui na gringa, está chamando de hiring frenzy, ou frenesi da contratação. Foi mais ou menos isso mesmo que aconteceu. Então, ok, agora a gente tem desenhado tanto um cenário de prazo longo no passado, que levou a uma inflação do número de funcionários em Big Techs, quanto um cenário aqui de um pouco mais curto prazo, em 1 ano e meio a 2 anos, que adicionou ainda mais inchaço nesse setor. É baseado nisso que eu, opinião pessoal agora, acho que mesmo que se o cenário futuro, que a gente vai discutir daqui a pouco, já não fosse um tanto quanto caótico e cheio de incertezas, ainda agora, ou talvez muito próximo, num futuro muito próximo, a gente já começaria a ver uma espécie de correção do mercado. O que eu quero dizer com isso? Diante do fato de que as demandas que essas empresas de tecnologia pensavam que teriam agora para os próximos anos não estarem encontrando a realidade, fatalmente a gente ia começar a ver alguns layoffs acontecendo. Talvez eles não seriam tão graves, mas isso já começaria a acontecer logo em breve, acredito eu. Se você discorda de mim, é claro, você é mais do que bem-vindo de comentar aqui embaixo e deixar sua opinião. Mas sigamos. Mas como miséria pouca é bobagem, é claro que a gente precisava de mais caldo nesse caldeirão da bruxa que agora está solto por aí. E agora então a gente passa a olhar para pressões que incertezas sobre um futuro próximo estão gerando também sobre o segmento de tecnologia. Primeiro, antes de falar de incertezas, vamos falar de uma aparente certeza. Tem uma recessão econômica mundial vindo aí. Ou pelo menos é isso com que grande parte dos CEOs do ramo de tecnologia concordam e boa parte dos economistas também. As causas dessa provável ou muito provável recessão que está se aproximando da gente não vem ao caso aqui. Se a gente fosse entrar nesse mérito, esse vídeo ficaria umas 10 vezes maior do que ele provavelmente vai ficar. Mas certamente 2 dos grandes fatores aí são as consequências do vírus Voldemort, como também a ainda ocorrendo guerra no leste europeu. São coisas muito sérias que têm os seus impactos nas economias de diferentes países e, portanto, isso gera meio que um efeito dominó na coisa toda. Mas quais sinais nos levam então a entender que essa recessão é uma realidade que se aproxima rápido? Bom, para começar, uma inflação real muito presente em praticamente todos os países do mundo. Nos últimos anos, uma grande quantidade de moeda foi colocada em circulação, foi criado por governos para, inclusive, tentar aplacar os efeitos de você sabe quem. Só para te citar um exemplo que eu acho assim gritante, muito marcante, mais de 40% dos dólares que estão em circulação hoje na economia americana foram criados de 2020 para cá. Então, cara, se você pega uma nota de $100 hoje, 40 desses $100 não existiam até 2019. Foi a partir de 2020 até a data de 2022, mais ou menos no mês que nós estamos agora, é que esses $40 passaram a existir. Isso é muito bizarro. E a consequência disso, obviamente, é a inflação econômica. E quando a inflação ocorre em índices altos o suficiente para se tornar uma preocupação, o que os países fazem? Bom, seus bancos centrais tentam drenar a economia para diminuir a quantidade de moeda que está circulando. Uma das formas de se fazer isso, uma forma bastante adotada inclusive, é o aumento da taxa básica de juros. Começa uma bola de neve que eu não sei te falar nem quem começa primeiro, se é A, se é B ou se é C. Eu só sei que todas essas coisas que eu vou citar daqui para frente, elas meio que se retroalimentam num ciclo que vai, só vai.
Com juros mais altos, os investidores eles se sentem menos inclinados a tomarem mais risco, eles se sentem menos à vontade de investir diretamente em empresas e passam a colocar os seus recursos. Existe uma previsibilidade, um certo conforto em saber que vai render mais e porque agora a taxa de juros básica está maior, vai ser bom para ele no médio e longo prazo. Beleza, então agora você tem taxas de juros mais altas e investidores menos interessados em investir em empresas. O que isso significa? Que as empresas vão ter que correr mais risco, tomar empréstimos a taxas maiores. Por sua vez, isso vai acarretar em mais endividamento no médio e longo prazo de empresas. Se a dívida da empresa cresce, sobra menos grana para ela investir em quê? Custos operacionais. Um dos maiores custos operacionais de uma empresa é o custo com pessoal, isso mesmo, funcionários. Portanto, dentro desse ciclo que começa a acontecer, as empresas se veem numa situação meio que forçada a demitir, enxugar custos. Não só demitir, mas porque demissão é uma forma rápida, muito eficiente de diminuir o custo operacional de uma empresa, na prática é isso que muitas acabam fazendo. Mas não é só isso. Nesse processo, no background disso tudo, o que está acontecendo é que a empresa está tendo menos lucro também. Por quê? Com a economia esfriando para todo mundo, os clientes finais, como eu e você, passam a consumir menos. Se a gente consome menos, a gente está comprando menos produtos, menos serviços dessas empresas, certo? Então tem menos caixa, tem menos dinheiro entrando no bolso dessas empresas. Se tem menos dinheiro entrando no bolso dessas empresas, elas também passam a consumir menos os serviços que umas oferecem para as outras. Por exemplo, uma Meta da vida, ela não tem todos os seus serviços sendo realizados apenas pelos seus funcionários primarizados. Claro que ela tem uma gama de empresas ao redor de si, dentro do seu ecossistema, provendo serviços para elas, certo? Isso começa a diminuir também, então você gera uma nova onda dessas empresas ao redor delas que começam também a ter que cortar os seus custos, demitir também os seus funcionários. Uma outra consequência disso é que essas empresas, nessa gana por reduzir custos, acabam também mexendo nos seus investimentos expansionistas, como por exemplo de marketing. E isso é algo muito sério para modelos de negócio de redes sociais, como por exemplo é o caso do Twitter, é o caso da Meta. Elas são fortemente impactadas por um processo que causa as empresas anunciarem menos. Dentro desse quadro em que as empresas passam a ter muito menos grana para gastar, o que acontece? Elas não só demitem, mas elas também congelam novas contratações. Então não é apenas um fato de que as empresas estão com uma alta taxa de demissão, elas estão também com uma taxa cada vez menos crescente de contratação. O que isso sinaliza para o mercado? Que o seu emprego está em risco. E se o seu emprego pode estar em risco, você tem uma certa incerteza a respeito do seu próprio futuro, o que você faz? Consome menos, gasta menos, e aí é menos dinheiro entrando no bolso da empresa de novo. Piora ainda mais a situação de fluxo de caixa da empresa, o que desencoraja ainda mais investidores a investirem nas empresas, o que faz com que as empresas demitam ainda mais, contratem ainda menos, e esse ciclo vai e só vai. Deu para ver aí o tamanho do problema, né? Mas será que é isso? É o apocalipse? Estourou completamente a bolha dev? Será que ainda vale a pena você que não está na área e pensava em entrar na área, ou você que já está na área e agora começa a pensar que de repente é melhor sair para uma outra área? Eu vou trazer aqui para você a minha visão. Mas antes disso, já comenta aqui embaixo o que você acha. Você acha que em 2023 ainda vale a pena apostar em TI ou já está na hora de começar a tocar o bonde para o outro lado? Me diz aí. Vale lembrar que a nossa discussão até aqui foi ultra focada no segmento de tecnologia, beleza? Mas o consenso é que uma recessão econômica vem aí e ela vai impactar todos os setores da economia, não apenas TI. É claro que existem motivos do porquê agora, né? No presente momento, TI parece estar sangrando mais do que os outros setores e é justamente relacionado àquele hiperinchaço que a gente discutiu já há alguns minutos atrás. Mas o que vem por aí vem como paulada na cabeça de todo mundo. Com isso em mente, existem motivos para a gente acreditar que TI, que o setor de tech, de forma geral, ainda é um dos melhores que você pode apostar para 2023. Inclusive levando em consideração todo o turbilhão econômico que vem aí de encontro a nós. Então calma aí, meu jovem padawan, porque nem tudo está perdido. Vamos olhar para alguns fatos aqui. Primeiro, não vamos olhar tão assim para o futuro não, vamos olhar para 2022. Uma análise divulgada pela CompTIA mostrou que em 2023 até outubro de 2022, 193 mil novos postos de trabalho dentro de todo o setor de tecnologia foi criado. Não ficou claro para mim, quando eu estava olhando esse report, se esses 193 mil já contavam, ou melhor, já descontavam as 140 mil demissões que eu disse lá no começo do vídeo. Mas
Se você lembra bem, quando eu disse que foram 140 mil demissões, eu disse que foram entre efetivadas, realmente já aconteceram, e anunciadas para os próximos meses, ao longo dos próximos meses, já entrando em 2023. Isso quer dizer que mesmo que o relatório da CompTIA não tenha levado em consideração isso, até o final de 2022, 31 de dezembro de 2022, o número total de novos postos de trabalho e demissões, eles se anulam e o saldo ainda fica consideravelmente positivo para a TI nessa questão. Isso mostra que o setor tem já alguma resiliência. Mesmo já aí quando o furacão todo está começando a se formar, estamos encerrando o ano com um saldo positivo. Pelo menos é isso que esses relatórios me levam a acreditar. Além disso, o Nash Squared Digital Leadership Report mostrou que, entrevistando 1.800 líderes do setor de tecnologia em 82 países diferentes, 53% desses líderes afirmam que para 2023 eles esperam que suas empresas aloquem um budget para investir em tecnologia maior do que foi alocado em 2022. Então os líderes estão, na verdade, prospectando que vai ter um crescimento de investimento dentro dos seus setores de tecnologia. Apenas 7% desses líderes afirmaram que tem certeza que o budget vai ser menor em 2023. Não paramos por aí. Eu citei lá atrás que uma pesquisa da KPMG mostra que 90% dos CEOs acreditam que a gente está bem perto aí de uma recessão econômica. No entanto, essa mesma pesquisa mostra que 34% desses mesmos CEOs também acreditam que essa recessão vai ser breve, vai ter aí um pouso suave. Isso porque existe uma crença que há um melhor preparo do mercado americano para enfrentar uma crise quando comparado ao que foi lá em 2008, aquele crash de 2008. Inclusive, o presidente e CEO da KPMG dos Estados Unidos afirma, abre aspas, há otimismo para o longo prazo sobre a economia dos Estados Unidos e as perspectivas para suas próprias organizações. As empresas se veem mais resilientes e mais bem preparadas. E aí você pode estar se perguntando, mas pô, isso é lá nos Estados Unidos, o que tem a ver comigo aqui no Brasil, cara? Ou seja lá de onde você estiver vendo esse vídeo. Olha, eu acredito que esse otimismo americano, ele impacta positivamente para a galera que trabalha em TI em qualquer parte do mundo por causa de dois motivos. A economia americana, ela ainda é a maior economia do mundo. Se eles vão bem, muita gente vai bem no vácuo deles. E se muita gente vai bem no vácuo deles, muitas outras gentes também vão bem no vácuo desses que vão bem no vácuo deles. E isso gera, novamente, um efeito dominó positivo nos mercados globais. Goste ou não, essa é a realidade. O segundo motivo é que boa parte das empresas de tecnologia, elas são americanas, ou no mínimo, elas têm uma significativa captação de recursos dentro do mercado americano, seja vendendo seus produtos e serviços dentro desse mercado, ou até mesmo através de recebimento de investimentos a partir de empresas e de investidores americanos. Então, se você trabalha com TI, meio que indiretamente, se a economia americana vai bem, as probabilidades da sua economia ir bem também aumentam um pouquinho, pelo menos um pouquinho. Também tem uma outra coisa que a gente precisa analisar aqui. Diante de todo o caos que os 2 anos de pandemia trouxeram aí para o mundo, tem uma coisa que as empresas aprenderam nesse período, e foi o quanto a tecnologia é absolutamente fundamental para a continuidade de seus negócios. Já há muito tempo, TI é visto como algo estratégico, como uma vantagem competitiva dentro de qualquer negócio, mas agora, depois de tudo que a gente viu, cara, essa importância cresceu assim exponencialmente. Acho que ninguém ficou com a menor dúvida do quanto que é importante ter sólidos investimentos e um bom time em diferentes áreas, em diferentes disciplinas de TI, seja infraestrutura, banco de dados, AI, segurança da informação, que foi algo assim absolutamente crítico durante esse período. O Ian West, diretor de tecnologia e alianças, seja lá o que isso for, da KPMG do Reino Unido, disse, abre aspas, apesar dos ventos contrários globais, as empresas ainda consideram fundamental investir em tecnologias novas e emergentes para impulsionar a transformação e o crescimento de seus negócios. Fecha aspas. Paul Henninger, diretor de Data, Inteligência Artificial e Tecnologias Emergentes, também da KPMG do Reino Unido, disse, abre aspas, uma revolução de tecnologias emergentes está prestes a acontecer nos próximos anos. A proficiência em tecnologias novas e emergentes será fundamental para defender a fatia de mercado, o market share, aprimorando a experiência do cliente e a resiliência dos negócios. Fecha aspas.
Só para ficar claro aqui o que eu pude entender lendo esses relatórios com o que esses caras estavam querendo dizer com tecnologias emergentes, são coisas relacionadas a essas tecnologias mais novas, esses buzzwords que nós temos visto aí nos últimos anos, como por exemplo inteligência artificial, machine learning, realidade aumentada, realidade virtual, tecnologias relacionadas a blockchain, enfim, essas coisas assim bem modernosas. Mas isso não quer dizer que se você já atua com TI ou pretende atuar com TI com segmentos um pouco mais tradicionais do ramo, não significa que você está fora do mercado para os próximos anos. Pelo contrário, 79% desses mesmos líderes que foram entrevistados pela KPMG disseram que as suas empresas já estão no processo de migração de processamentos, de workloads já existentes, que são considerados estratégicos para a nuvem no próximo ano. Então já estamos falando em digitalização ou digitização, eu nunca sei qual é certo, mas enfim, já se fala nisso para coisas já existentes, processos já existentes dentro da empresa. Isso com certeza vai demandar profissionais que já estão aí no mercado ou profissionais que estão pretendendo entrar em áreas como dev, seja para front-end, back-end, profissionais de banco de dados, de infraestrutura, de DevOps, telemetria, segurança, enfim. Com certeza, TI não vai sangrar assim para sempre, porque está cada vez mais claro, para as empresas principalmente, o quanto os profissionais de tecnologia são importantes. Na verdade, o quanto tecnologia é importante, mas não se tem um setor de tecnologia sem nós, os profissionais, é claro. Diante disso, eu, portanto, acho que sim, ainda vale muito a pena você tentar colocar o teu pezinho para dentro do setor de tecnologia. Então existe uma gama, uma diversidade de possibilidades muito grande para quem está interessado em cair para dentro da área. Eu vou ficando por aqui, esses foram os meus 2 centavos a respeito desse tema que está sacudindo a área e eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o seu comentário aqui embaixo, fala com a tua opinião, fala se você acha que esse é o apocalipse, que não tem mais futuro, ou amanhã já morreu, ou se você está super esperançoso e acha que amanhã vai começar a chover ouro dos céus, só porque você é um excelente profissional de tecnologia. Mais importante, como sempre, é claro, a gente tomar as nossas próprias conclusões, procurar se informar e procurar controlar a ansiedade. A galera de TI é tão ansiosa, eu sei, eu falo por mim mesmo, para uma galera que tipicamente tem que ser bastante racional aí no executar do seu trabalho, às vezes a gente se emociona demais. Mundão, vou ficando por aqui, deixa seu like, comenta aí embaixo e a gente se fala no próximo vídeo. Obrigado, valeu e tchau!